Bom, pessoal, hoje nós vamos ter a introdução da bioenergética. As turmas de vocês provavelmente já tiveram uma base, certo? Uma disciplina de fisiologia, uma disciplina fisiologia humana, uma disciplina de bioquímica, tá certo? Então, nós vamos estar fazendo uma pequena revisão, tá? Da parte inicial da bioenergética, conhecer esse processo energético, tá? Das vias biológicas de produção de energia e depois começar a aplicar com exercício. Tá? Nós temos que ter um entendimento que nós vamos alinhar toda a nossa bioenergética baseada em exercício, certo? Então, nós vamos ter que começar a entender qual que é o processo de vias fisiológicas, qual tipo de vias fisiológicas são mais utilizados ao longo do exercício físico e os tipos de exercícios também. Não podemos, por exemplo, pegar uma caminhada de 30 minutos e comparar com o gasto energético e a via fisiológica de rendimento energético em uma corrida de 1 hora. Então, pessoal, hoje nós vamos trabalhar alguns assuntos, tá bom? Provavelmente a gente não consegue chegar hoje nos sistemas energéticos. Olha o microfone, tá? Então, nós vamos fazer uma pequena introdução, depois a gente vai definir esse processo energético. O que é energia também? Coisa básica, uma pergunta tão básica que às vezes deixa a gente sem uma resposta tão simples, tá bom? Que a gente não consegue encontrar palavras para definir o que é uma energia, por exemplo. Nós vamos conhecer um pouco o ciclo energético biológico, por onde o nosso corpo pega aquele substrato, aquele alimento, e vai transformar em energia e deixar à disposição. Tá? Nós vamos conceituar a molécula de ATP, tá certo? E, principalmente, colocar as funções desse ATP para o nosso corpo, tá bom? E, provavelmente, os sistemas energéticos nós vamos concluir somente na próxima aula, com a retomada de aula, tá bom? Então, pessoal, qual que é o objetivo dessa parte da bioenergética? Descrever as trocas de energia no ciclo biológico e identificar as funções do ATP e dos sistemas energéticos no organismo. Veja bem, na bioenergética, alguém responde no áudio aí para mim, por favor. Uma definição de energia. Alguém pode abrir o áudio aí, o microfone, desculpa, e falar para mim. Uma definição de energia. Energia é uma força capaz de gerar um movimento. Uma força capaz de gerar um movimento. Mas vamos lá, vamos entender. Uma força capaz de gerar um movimento. Ótimo. Qual que é a principal função do alimento? Nos fornecer o quê? Energia. Correto? Ótimo. Essa energia que ele nos fornece, pessoal, nós vamos ter lá no final, claro, uma capacidade de produzir esse movimento. Ótimo. Através do quê? Principalmente da musculatura. Ok? Mas será que o nosso corpo produz somente esse tipo de energia, que é a energia de movimento que você falou, mas é uma energia de mecânica, tá? Então, pessoal, o nosso corpo ele vai produzir vários tipos de energia, tá? Então, o que a gente chama a energia do alimento? É uma energia química. Então, o nosso corpo vai lá, daqui a pouco nós vamos conhecer mais esses nutrientes. O nosso corpo vai pegar o carboidrato, vai pegar o lipídio, vai pegar a proteína e simplesmente transformar, tá? Transformar em energia química, tá? O nosso corpo, ele não, a energia, ela não pode ser criada ou destruída, tá? Nós temos uma frase, eu coloquei um PDF, tá? Da apostila, não sei se todos já entraram na aba, pessoal. Já está lá o capítulo, tá? Os capítulos para a gente trabalhar esse conteúdo. E lá no livro do McCarter, tem lá uma frase bastante interessante da bioenergética que diz: a energia ela não pode ser criada e nem destruída, mas sim ser transformada de uma forma em outra. Tá? Ah, professor, algum exemplo? Vamos lá. Vamos imaginar um corpo, né, com 120 quilos. Quarentena está aí.
Todo mundo ganhou uns quilinhos, né? Então, vamos lá. Vamos imaginar que esse corpo desse indivíduo, ele em 6 meses diminuiu 40 quilos corporais. Não estou falando que é só gordura, não estou falando que é água, não estou falando que é músculo. Simplesmente diminuiu 40 quilos corporais. Então, 6 meses depois, ficou com apenas 80 quilos. Esse produto corporal de 40 quilos, ele teve que ser o quê? Que sair desse corpo, correto? E como saiu? Tá? Então, o que o nosso corpo fisiologicamente fez? Pegou essa massa corporal, né, seja ela gordura, seja ela músculo, que perde músculo também quando perde bastante quilos, outras composições corporais e transformou em energia. Simplesmente pegou a composição corporal do seu corpo e transformou em energia. Essa gordura dele não saiu nas fezes, essa gordura não saiu no suor, essa gordura não saiu na micção, simplesmente foi transformada uma forma de energia, ok? Então, pessoal, essa energia química dos alimentos vai nos dar condição de realizar um trabalho biológico. Todo o trabalho do nosso corpo, do nosso organismo, nós chamamos de trabalho biológico. Né? O nosso metabolismo em si funcionando. Seja ela mecânico, que é o processo de movimento ligado à parte muscular, correto? Nós temos o processo químico, nós precisamos produzir substâncias, como hormônios, secreções, tudo gasta energia. E nós precisamos também realizar transporte, principalmente à base de quê? De enzimas. Tá? Então, também gasta energia. Para quem não lembra aquela, lá na biologia, lá do colégio, ou em outras disciplinas básicas, biologia básica, por exemplo, vocês viram os tipos de transporte celulares. Nós temos lá transporte ativo, é o que gasta energia. Então, nós também utilizamos essa energia em transporte de moléculas. Tá? Então, a energia, pessoal, precisamente uma definição básica é uma capacidade de realizar um trabalho. Seja ela físico, seja ela químico, seja ela mecânico. Tá? Então, nós temos uma capacidade de realizar um trabalho. Tá certo? Nós vamos definir os tipos de energia. Tá? Quando a gente fala em energia, daqui a pouco eu vou definir os tipos de energia. Tá? Quando a gente fala em energia para o nosso corpo, pessoal, nós lembramos da famosa calorias, quilocalorias, né? Para algumas pessoas aí que são que gostam de ver bastante rótulos de alimentos, tá, pessoal? Então, o que é definição, por exemplo, uma unidade medida em energia para o nosso corpo? Tá? Nós temos o joule, né? Aqui no Brasil a gente não utiliza muito essa medida de joule, tá? Ou caloria. O que seria uma quilocaloria? Seria 1000 calorias, tá? E o que na verdade é uma caloria? É a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 quilo de água corporal. Tá? Ó a perguntinha boa aí para a prova, ó, pessoal. Tá? Então, pessoal, essa caloria é simplesmente isso. Então, não é certo você falar quantas calorias tem esse alimento, tá? Quantas Na verdade, nós temos que determinar que 1 quilocaloria são 1000 calorias, tá? Mas a maioria sempre fala o quê? Apenas a caloria. Nós vamos também discutir, pessoal, sobre o processo de gasto energético, tá? Transformar isso aí em quantidade calórica. Vamos colocar um exemplo, geralmente um corpo aí de 70 quilos, masculino, idade adulta, perto de 20 anos. Quantas calorias esse corpo, tá? É claro que é um termo aproximado. Quanto que esse corpo gasta fisiologicamente, quantas calorias ele gasta em 30 minutos, por exemplo, de uma caminhada. Né? Uma caminhada de velocidade de 6 km por hora. Então, nós vamos aprender isso aí. Nós temos que aprender a mensurar, tá? Porque a energia com o exercício, nós temos que aliar a parte de quê? De mensuração, tá? Não basta apenas passar um exercício, seja ela que for, tá bom? Para que tipo de objetivo seja, se a gente não ter a noção
de quanto de energia que aquele corpo vai gastar, tá? E lá na frente nós vamos discutir ainda, pessoal, o processo que o nosso corpo gasta de energia na recuperação, tá? Do processo de recuperação após o exercício. Aí isso é quando chegar na parte cardiorrespiratória, tá? Nós vamos conhecer o que é o EPOC, ok? Então vamos lá, pessoal. Aqui é os tipos de energias, tá bom? Dentro da física, ok? Nós temos a nuclear, a luminosa, a química, a mecânica, a térmica e a elétrica. Tá? Então são vários tipos de energia que elas podem se associar no mesmo mecanismo, tá, de produção energética ou separados, tá bom? Mas a gente vai ver, principalmente, pessoal, que o nosso corpo, ele utiliza dos alimentos a energia química que a gente discutiu, né? Através da energia química, pessoal, é o que o nosso corpo tem a capacidade, por exemplo, de ter movimento, né? Então, nossa musculatura só funciona porque tem movimento. Uma perguntinha básica, por que o defunto, um corpo morto, ele fica rígido, né? Que a musculatura fica rígida, né? Todo mundo já tocou num defunto, né? Eu tenho certeza. Ou num animal morto. Então, pessoal, na verdade é falta de ATP, né? O porquê que fica rígido, a gente vai conhecer lá no sistema muscular, tá bom? Mas esse corpo, ele não está fazendo o quê? Movimento? Ele não tem movimento, pessoal, porque não tem energia química, não está produzindo energia, não tem ATP, né? Que é a nossa energia, adenosina trifosfato, para quem não lembra ainda. Então, pessoal, através da energia dos alimentos, nós vamos ter uma capacidade de realizar movimento através de quê? Da contração muscular, seja ela musculatura lisa, cardíaca ou esquelética. Então, nós vamos ter uma outra capacidade de produzir um outro tipo de energia, a energia térmica. Quem produz o calor do nosso corpo é a contração muscular, tá? Então, nós produzimos energia química dos alimentos, a mecânica dos movimentos da contração muscular e, através da contração muscular, nós vamos produzir calor, que é a nossa energia térmica. Tá? Então, conhecendo um pouquinho aí, só relembrando, tá, pessoal? Todo mundo aqui já viu isso aí no colégio, em outras disciplinas da graduação, tá bom? Se a gente pegar os alimentos e dividir eles, pessoal, num termo geral, nós vamos ter os grupos dos energéticos, os construtores e os reguladores, tá? Se a gente fragmentar, quem são os energéticos? Quando a gente fala em alimento energético, nós temos que entender que vai nos dar mais o quê? Energia. Né? Quem está no grupo dos energéticos são os carboidratos e os lipídios. E o que na verdade, são esses carboidratos se a gente separar? Né? Porque nós temos vários tipos de moléculas, vários tipos de tamanhos de moléculas. Tá? Então, vamos lá. Olha só. Isso aqui é um resumão básico, um esquema, para ficar bem melhor para vocês depois estar estudando, tá bom? Então, os carboidratos, nós temos a divisão do simples, que é um açúcar, um carboidrato apenas, tá? Ou um sacarídeo, que são a glicose, né? A frutose e a galactose. A frutose das frutas, a galactose já é o monossacarídeo do leite, tá bom? Quando a gente pega a glicose, e soma com uma outra molécula de açúcar, pessoal, nós estamos começando a produzir o quê? Disacarídeos. Então, glicose mais glicose, nós vamos formar um disacarídeo, chamado de quê? Aqui, a maltose. Então, glicose mais glicose, nós formamos a maltose, o açúcar do malte, por exemplo. Tá? Se a gente pegar a glicose, que é o monossacarídeo, e somar com a molécula de frutose, nós vamos formar um outro disacarídeo. Está aqui, a sacarose. Então, a sacarose é a cana-de-açúcar, tá, pessoal? Quando a gente pega a glicose e soma com outra molécula de galactose, nós vamos formar a lactose, que também é um disacarídeo do leite, tá bom? E os polissacarídeos, nós já estamos falando de carboidratos mais complexos, certo?
Então, nós temos dois tipos de polissacarídeos, esses carboidratos mais complexos, que são mais comuns, né, na nossa alimentação. Então, tem os vegetais, que é a parte do amido, tá certo? Nós temos o vegetal da parte do amido, é a celulose. A celulose é a parte das fibras, tá? Fibras solúveis e fibras insolúveis. E nós temos o glicogênio, já de origem animal, que é o glicogênio. Na verdade, o que é o glicogênio? São moléculas de glicose estocada como fonte energética, tá? Então, nosso corpo ele tem uma capacidade fisiológica de armazenagem de energia. Claro que a energia mais abundante que nós temos são das gorduras, dos lipídios. Mas a que a gente mais utiliza ao longo do dia a dia é o glicogênio, principalmente muscular, tá? Nós estocamos cerca de 300 e poucas gramas de glicogênio no músculo, tá? Dependendo do corpo. Quanto maior o corpo, quanto maior a quantidade de músculo também nesse corpo, nós temos uma capacidade maior também de reserva energética de glicogênio. Então, nada mais, nada menos, já alinhando com a parte endócrina, pessoal, quando você come algo, por exemplo, vou colocar na fisiologia do seu dia a dia. Quando você come, acabou de comer aí daqui a pouco, né? Daqui a pouco vocês vão jantar. Então, você vai jantar hoje um x-tudo, né? Acabou de comer aquele x-tudo, ok? Bom, aquele processo do x-tudo, pessoal, ele vai fazer, né, todo o trabalho de digestão, absorção. Aquela energia daquele alimento de hoje, do jantar, você não vai já utilizá-lo, né? O corpo vai processá-lo, vai depois armazenar essa energia e estocar, tá? O que passar em excesso, tá bom? Do alimento, que ele não, fisiologicamente não precisar, vai excretar, forma de fezes, né? Mas a energia dele vai ser estocada para o nosso corpo, para a gente utilizar posteriormente. Então, provavelmente agora, vocês estão utilizando energia do almoço, do café da manhã, dependendo do que comeu, do lanche da tarde, tá? Então, seu corpo já processou, já estocou, já tinha estocado como glicogênio, tá? Que uma outra parte também fica no fígado estocada, e agora você está usando essa energia que já foi estocada de uma outra refeição anterior, tá bom? Então, não pense que você, acabei de comer, principalmente carboidratos ou moléculas maiores, lipídios, proteínas, você já vai utilizar essa energia. Não é. Você está utilizando energia de outras refeições, tá bom? Deixa eu abrir o chat de vocês, pessoal, só para ver se tem alguma perguntinha aqui. Tem não. Vamos dar sequência aqui. Vou deixar a tela assim maior, menor, desculpa, tá bom? Que aí eu vejo se alguém me chamar aí, já aparece aqui na tela para mim, tá? Bom, pessoal, aqui deixei para vocês, tá bom? Porque a outra é apenas um esquema, tá certo? As divisões dos carboidratos, tá bom? Glicose, frutose, galactose. Aqui nós temos os exemplos. Fica melhor depois para vocês estudarem, tá bom? Aqui os disacarídeos, também o que é a sacarose, a lactose, as divisões, as ligações moleculares delas, tá certo? E da parte também a diferença do glicogênio, da parte dos amidos, tá bom? Então, deixei aqui para vocês, tá bom? É o que eu estava explicando no slide anterior, tá aqui para vocês depois, quando estiver estudando, fica melhor para o entendimento, ok? Bom, pessoal, agora o seguinte, vamos pensar. Glicose, né, para todo mundo aí já fez um exame de glicemia na vida, né? Para saber o nível de glicose na corrente sanguínea. Ótimo. Glicose é carboidrato, ok? Mas vamos pensar o seguinte.
você quer diminuir, por exemplo, a glicemia do seu corpo, ok? De sua corrente sanguínea. Vamos supor que você está com pré-diabetes, né? Está lá com 120 de glicemia em jejum de 8 a 12 horas. Já é uma pré-diabetes, do tipo 2. Mas vamos pensar, hoje eu quero diminuir minha glicose. Glicose é carboidrato. E eu quero que alguém discuta isso aí comigo no microfone, tá, pessoal? Hoje, então, eu vou comer só carne vermelha. Carne vermelha, a composição dela é o quê? Proteína e lipídio. É isso? Não carboidrato. Como é que vai ficar minha glicemia, pessoal? Hoje eu só vou comer carne vermelha. Pronto. Minha glicemia ela vai diminuir ou vai aumentar? E por quê? Alguém no microfone aí? Um questionamento, alguma coisa? Eu poderia fazer isso aí? Eu acho que poderia, eu acho que elas vêm só dos carboidratos, né? Da carne, não. A carne, então, não aumentaria. Não, igual não tem aquelas dietas de comer frango Ah, esqueci frango e o quê? Que não sei. Que a pessoa induz a aumentar a massa e diminuir a gordura. certo, mas nós estamos falando só da glicemia. Né? Só quer diminuir minha glicemia. Então, eu poderia comer só a carne, então, que o meu corpo ia diminuir essa glicose porque eu não estou consumindo carboidrato. É isso? É. Professor, Oi. eu no caso, assim, uma dieta saudável para a saúde e tudo, eu tiraria o carboidrato, né? E punha proteína, né? Que aí eu intercalava, né? Uma coisa com a outra. Tá, vamos lá. Vocês estão ligando essa pergunta minha num processo de dieta, ok? Uma dieta Não, de saúde? é tipo assim, o diabético ele não pode ir com massas, né? Ele não Também, pode ir com massas. também. Então, ele diminuindo, mas comendo em poucas porções para manter seria o ideal, né? Entendi. Tá, mas vamos pensar agora, tá? Que seu corpo, pessoal, ele é uma máquina espetacular, maravilhosa, tá? Glicose é o único combustível, por exemplo, do seu cérebro. Seu cérebro só consome glicose. Vamos imaginar uma pessoa, então, ela vai abdicar do carboidrato, né? Vamos pôr um diabético, uma dieta aí para diminuir essa glicemia durante 10 dias. O que meu cérebro vai consumir de energia? Tá? Então, pessoal, o nosso corpo ele tem uma capacidade fisiológica de pegar uma substância, um substrato que não é carboidrato, e por uma via fisiológica, tá? Nós vamos conhecer essa via depois, tá certo? E vai pegar essa molécula de não carboidrato e transformar em carboidrato. Tá? Nós chamamos esse processo, por exemplo, de glicogenogênese. Tá? O que é? Eu vou produzir carboidrato de não carboidrato. Uma vez, a via fisiológica, pessoal, que nós vamos depois, lá na frente, quando eu falar, vocês vão lembrar, se chama ciclo de Cori. O que o ciclo de Cori faz? Ele pega, por exemplo, ele pega o aminoácido, né, que é a base de proteína, e vai transformar esse aminoácido, tá? Nós vamos ver essa via fisiológica, em carboidrato. Ele vai pegar a gordura desse alimento, esse lipídio, que é a base do lipídio é o glicerol, e vai transformar em carboidrato, em glicose, para a corrente sanguínea. Inclusive o lactato. Tá? Nós vamos discutir bastante esse lactato, pessoal, que ele é muito... talvez algumas disciplinas vocês devem ter trabalhado. Ele é muito crucificado, tá? O lactato, só porque ele é maravilhoso para o seu organismo, tá bom? Ele não está relacionado diretamente com a fadiga muscular, e eu vou explicar depois fisiologicamente, tá bom?
Ótimo. O que é o lactato? É um sal, é um tipo de sal energético que o meu próprio corpo produz, né? Pela acidez da própria glicose. Então, pessoal, meu corpo tem essa capacidade, sim, de pegar uma molécula de não carboidrato e transformar em carboidrato. Então, respondendo aquela pergunta, se eu comer carne vermelha durante o dia todo, minha glicemia vai ficar mais alta ainda. Por quê? Porque existe um índice chamado índice glicêmico, tá? Que é aquela capacidade de um alimento elevar, tá? Sua glicemia após o consumo, ok? Então, nosso organismo, ele tem sim essa capacidade e eu não posso apenas tirar o carboidrato e aumentar o consumo de outras moléculas achando que minha glicemia vai diminuir dessa maneira, tá bom? Aí vem aquela parte de equilíbrio alimentar, aí tudo bem, tá bom? Mas é só para a gente ter esse entendimento sobre o processo. Meu corpo não está consumindo carboidrato, porém ele está produzindo, transformando o não carboidrato em glicose. Tá bom? Pessoal, se o link Professor, mas Ah, essa transformação não é lenta? Igual você falou, se comesse durante o dia, a glicemia baixaria no dia, né? No caso da carne, ela não vai ser transformada, no caso de um dia para o outro? a carne vermelha, Baixaria mesmo, evitando de comer pão a carne vermelha, ela tem um alto índice glicêmico, tá? Se você comparar, por exemplo, a melancia também tem. Se você comer carne vermelha agora e comer melancia, as duas vão subir sua glicemia rapidamente. A diferença é que da melancia sua glicose vai diminuir rápido, porque melancia é frutose, é carboidrato simples, ok? Então, o que vai acontecer? Essa glicose que está na sua corrente sanguínea, ela vai subir nos dois, né? Aí nós temos um hormônio chamado o quê? Insulina. Você já deve ouvir falar da insulina. O que a insulina faz? Faz o controle dessa glicose, fazendo o quê? Abertura de canais para estocar essa glicose dentro do músculo, em forma de quê? Glicogênio, ok? Só porque a da carne vermelha, pessoal, ela vai ficar o quê? Ainda alta, por um bom tempo a sua glicemia, porque ela está ainda fazendo processo de quê? Digestão, absorção, e está jogando na corrente sanguínea e vai manter sua glicemia elevada por mais tempo. A carne vermelha que eu estou falando, tá? Diferentemente da carne branca, ok? Então, isso aí é por variações de índice glicêmico, ok? Bom, continua. Então, o diabético pode comer só carne branca? Não. Primeiramente, nós temos que definir o tipo de diabetes. É um diabetes tipo 1 ou tipo 2? Tem diferença. Vocês podem notar, por exemplo, um diabético do tipo 1 geralmente é o quê? Uma pessoa magra. Tá? Um tipo 2 já é o quê? Acima do peso. É a maioria, tá, pessoal? Então, a questão do o que pode comer, quantidade que pode comer, tá certo? O diabético, por exemplo, pode comer doce, não tem problema. Mas qual a quantidade? Qual o volume? Qual a frequência que ele come? Ah, ele come de manhã, à tarde, à noite, doce? Ele come uma vez por semana? É diferente, tá? Ah, ele não come doce, mas ele come 1 quilo de carne no almoço. E aí? Também vai dar problema para ele, tá certo? Então, ele tem que ter um equilíbrio. E tem diferença do tipo de diabetes, tá? Ah, e também, o que acontece quando a pessoa, tipo assim, ela passa daquela quantidade que é exigida, diabético, tipo 2? Eu não entendi a quantidade de quê? A quantidade, tipo, aquela tal comida, aquele tal doce. Se ela exagerar, o que acontece?
Ah, do tipo 2, geralmente, pessoal, tem que saber se essa pessoa está tomando o quê? Ela está tomando insulina já? Ela está tomando alguma outra medicação que faz a quebra de glicose? Que existe medicação para diabetes que faz apenas quebrar a glicose, mas não é hormônio insulina, tá? Então, é o seguinte, geralmente essa pessoa ela já tem uma medicação que ela toma. Hoje eu exagerei um pouco, né? Ela vai sentir um mal-estar, quando a glicose aumenta demais, a pessoa sente um mal-estar, suor frio, sudorese, né? Então, essa pessoa toma uma medicação para quebrar, tá, mais rapidamente essa glicose aí. A insulina vai estocar mais rápido, né? Vai tirar essa glicemia, essa glicose da corrente sanguínea. Ok? Então, se exagerou, geralmente ela sabe que tem alguma medicação que ela já toma. O diabético, ele realmente, o tipo 1, principalmente, ele tem que tomar, né? Periodicamente, contínuo, praticamente o resto da vida. Agora, o tipo 2,